Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre potenciação. E aí você deve estar se perguntando, o que é uma potenciação? Quando nós falamos em potenciação, nós estamos falando em uma forma de abreviar a multiplicação de parcelas iguais. Então eu estou transformando aquela multiplicação, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, em uma conta um pouquinho menor. É uma forma de representá-la de forma mais clara, diminuir essa notação tão enorme. E aí, para isso, eu tenho que deter essa minha multiplicação de parcelas iguais. Então, todos os valores que estão se multiplicando têm que ser os mesmos. Aí eu consigo transformar isso em potência. Então, como eu falei, é uma forma de abreviar a multiplicação de fatores iguais. Então, vamos ver como que isso se formaria na prática. Aqui eu tenho uma multiplicação de A por A por A n vezes. Então, n fatores. Então, esse A é a nossa base e esse n é a quantidade de vezes que eles estão se multiplicando. Mas observem que eu não estou fazendo A vezes n, não. Esse n representa a quantidade de vezes que o próprio A está se multiplicando. Aqui tem um exemplo, 5 à terceira. Seria 5 vezes 5 vezes 5, que dá o 125. Como informações, eu tenho o 5 é a base dessa minha potência, o 3 é o expoente e o 125 é a potência, é o resultado dessa minha variação. A potência, ela tem um crescimento muito rápido, porque eu estou sempre multiplicando ele por ele mesmo. Então, o 5, por exemplo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Olha como tem um aumento muito rápido desses resultados. Então, essa que é a característica principal da potenciação. Nós temos algumas regrinhas para conseguir trabalhar com a potência. Então, o expoente inteiro não negativo vai ser um dos principais aí que a gente vai ver. E aí, por definição, nós temos duas situações, tá? Quando o meu valor de n for zero, nesse caso, independente da minha base, o meu resultado sempre vai ser 1. Então, independente de quem é a base, se eu elevar essa potência a zero, vai dar 1. Agora, se o meu n for 1, independente de qual seja a minha base, o meu resultado sempre vai ser a base que eu estou trabalhando. Então, se eu elevar 50 elevado a zero, sempre vai dar 1. Se eu elevar 20 elevado a 1, vai dar o próprio 20, tá bom? Alguns exemplos, para deixar um pouco mais claro isso. Então, 9 elevado a zero, isso vai me resultar em 1. Depois, π elevado a zero. Lembra que eu falei? Independente de quem seja a minha base, sempre vai dar 1. Menos π elevado a zero. Nesse caso, vai dar menos 1. Por quê? Eu não tenho aqui um parênteses. E aí, se eu não tenho um parênteses, isso significa que todos os valores, só o π está sendo elevado ao zero, o menos não. Por isso que ele dá 1 negativo. Aqui, vamos pensar em outros casos agora. 4 à terceira. Isso seria a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Então, tá vendo? O valor que eu tenho como expoente é o valor de vezes que eu multiplico o número por ele mesmo. Menos 4 à terceira. Então, ficaria assim, Observem que nesse caso a gente tem um parênteses. Se tem um parênteses, o sinal de menos também está ao quadrado. Também está elevado à terceira. Então, ficaria assim, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Só que agora a gente tem regra de sinal. Então, menos com menos dá mais, e mais
com menos dá menos, por isso menos 64. Nesse caso, 0 elevado a 9 vai ser o próprio zero, porque a nossa base é zero, então vai multiplicar 9 vezes. Voltando no exemplo anterior, quando a minha base é negativa e o meu expoente é ímpar, o meu resultado sempre vai ser negativo, tá bom? Porque tem uma outra situação que quando o meu expoente for par, se a base for negativa e estiver dentro do parênteses, aí nós vamos ter um resultado sempre positivo. Aqui, ó, menos 4 à terceira. Nesse caso, quem está sendo elevado à terceira? Somente o 4. Então, vai ficar menos 4 vezes 4 vezes 4, que também vai dar menos 64. Aqui, ó, menos 5 ao quadrado. Quem está ao quadrado é apenas o 5, porque eu não tenho um parênteses. Então, ficaria menos 5 vezes 5, que é menos 25. Aí a mesma situação, só que com parênteses, isso seria menos 5 vezes menos 5, que daria 25. Por quê? Porque eu tenho parênteses e aí eu faço a regrinha de sinais. E aqui, quando chegou nessa situação? Então, nós vimos que se o meu valor for elevado a zero, eu vou ter como resposta o número 1, independente de quem seja a base. Mas, se a minha base for zero, independente de quem seja o meu expoente, eu vou ter como resposta o número 0. Então, nesse caso, que é 0 elevado a 0, isso valeria 1 ou valeria 0? Nesse caso, nós temos uma indeterminação, porque ele atenderia às duas regras. Então, nesse caso, a gente não tem solução para isso. Tá bom? Então, quando aparecer 0 elevado a 0, é uma indeterminação. Aí nós temos também os expoentes inteiros, só que agora negativos. Nós não fazemos potência com números negativos no expoente, só na base. Então, quando acontecer isso, nós vamos trabalhar da seguinte forma, invertendo esse número. Lembrando o seguinte, ó, embaixo desse A, nós temos o número 1. Se não tem nada, né? Se tem, é uma fração. Mas nesse caso que não tem nada, nós vamos fazer uma inversão. Então, vai ficar 1 elevado, ou 1 sobre A elevado a N, tá? E aí, como condição de existência, o A vai ter que pertencer aos reais sem o zero. Por quê? Se eu tiver zero como A, na hora que eu fizer essa inversão, eu vou ficar com 1 sobre zero. 1 sobre zero, dentro da matemática, não existe, tá bom? E o N tem que pertencer aos naturais. Então, vamos ver alguns casos. Vamos ver aqui, ó, nesses exemplos. 5 elevado a menos 2. Então, eu vou inverter a minha base. Então, vai ficar 5 elevado a 1 sobre 5 ao quadrado, que dá 1 sobre 25. Observem que quando eu faço a inversão da base, eu não altero o sinal dela. Então, se ela é positiva, vai continuar positiva. Se ela é negativa, vai continuar negativa. A única inversão de sinal que eu estou fazendo é do expoente. Segundo caso, ó, menos 3 elevado a menos 3. Então, eu inverto a base. Observem que eu não mudei o sinal da base, eu só mudei o sinal do expoente. Então, ficaria 1 sobre menos 3 à terceira. Menos 3 à terceira, menos 27. Então, 1 sobre menos 27. Que a gente pode dizer que é uma fração, a fração inteira fica negativa, tá? Nesse caso, 2 terços elevado a menos 1. Então, vejam que a fração inteira está elevada a menos 1. Então, nós vamos inverter a fração. Então, ficaria 3 sobre 2. No caso da D, 0,2 elevado a menos 1. Primeira coisa que você precisa fazer é transformar esse número decimal em fração. Qual é a fração que gera 0,2? 2 sobre 10. Como é que eu sei
para montar essa fração? Você vai pegar o seguinte, ó, o número que tiver depois da vírgula, quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Então, aqui embaixo eu vou acrescentar um zero. Lembra que qualquer número, ele já é dividido por 1? Então, eu estou pegando o número que está aqui, no caso 2, e dividindo por 10. Ele já era dividido por 1, eu acrescentei um zero. Se fosse duas casas depois da vírgula, seriam 2 zeros lá embaixo, tá bom? Agora aqui, ó, 2 sobre 10 elevado a menos 1. A gente pode inverter a base, então vai ficar 10 sobre 2 elevado a 1, que vai dar 5. Aqui nesse caso, menos 2 elevado a menos 3. Invertemos a base. Nesse caso, o sinal de negativo ficou aqui na frente e não no 2, por quê? Não tem um parênteses. Então, só quem está sendo elevado a negativo, a menos 3, é o 2. Aí, 2 a terceira dá 8. Então, 1 sobre 8. E nesse caso da f, 0 elevado a menos 1. 0 elevado a menos 1, quando eu fizer a inversão, ó, 1 sobre 0. Isso não existe. Lembra que eu falei que para existir a base, ela tem que pertencer aos reais sem o zero? Por conta dessa situação. Porque se a gente chega nisso aqui, isso aqui não existe, tá bom? Então, independente de quem seja o meu expoente negativo, se a base for zero, isso não existe. Agora vamos ver algumas propriedades de potência. E aí, dentro das propriedades, a gente entende algumas operações que pode aparecer aí para a gente. Então, a primeira, quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Então, a potência dos dois casos aí é a letra A. Eu mantenho a minha base e somo os meus expoentes. Então, fica A elevado a M mais N. Quando for uma divisão, é a operação inversa da multiplicação. Se na multiplicação eu somo, na divisão eu vou subtrair. Então, vai ficar A elevado a M menos N, sendo que A tem que ser diferente de zero. Né? Senão vai dar erro na hora de a gente fazer nossas contas. Aqui, quando eu tenho uma multiplicação dentro de um parênteses, o que acontece aqui? É como se fosse uma distributiva. O M vai ser tanto para o A quanto para o B. Mas observem que isso é para uma multiplicação. Não venha fazer isso quando você tiver uma soma, hein? Não pode. É só para multiplicação. E para divisão, a mesma coisa, tá bom? Lembrando que a base da divisão sempre tem que ser diferente de zero. E aí, quando eu tenho uma potência de potências? Quando eu tenho uma potência de potências, eu mantenho a minha base e multiplico os dois expoentes, dois ou mais expoentes, tá bom? Vamos ver isso em alguns exemplos agora. Então, ó, 4 a terceira vezes 4 elevado a menos 2. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos manter a base, que é o 4, e somar os expoentes. Então, fica 4 elevado à terceira mais menos 2. Nesse caso, ficaria 4 elevado a 1, que é o próprio 4. O B, 3 vezes 5 ao quadrado. Então, você poderia fazer assim, ó, 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que dá 9 vezes 25, que é 225. Outra opção para esse caso seria você multiplicar o 3 e o 5, que dá 15, e aí elevar ao quadrado, que vai dar os mesmos 225, tá? Aqui, ó, na C, 2 à terceira elevado a menos 2. Mantenho a base e multiplico os expoentes. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, ficou 1 sobre 2 à sexta, porque o expoente está negativo, temos que inverter. Então, fica 1 sobre 64, que seria o 2 à sexta. Depois, na D, 5 à sexta
dividido por 5 à terceira. Então, vamos manter a base e subtrair os expoentes. Isso me daria um 5 à terceira, que é 125. Naí, 7 sobre 4 à terceira. Então, todo mundo vai ser levado à terceira. Então, vai ficar 7 à terceira e 4 à terceira, que dá 343 sobre 64. A F é 3π sobre 2 ao quadrado. Então, todo mundo vai ao quadrado, tanto 3, quanto π, quanto 2. Então, ficaria assim, ó, 9π ao quadrado sobre 4. Todo mundo foi ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9. Π ao quadrado é o π ao quadrado. E o 2 ao quadrado, 4. Ah, mas vamos substituir o P por 3,14. Primeiro, quem te disse que é para substituir por 3,14? Você só vai fazer substituições do π, né, de outras letras gregas, se o problema te der essa informação. Não te deu a informação, você vai deixar quietinha no canto ali esse valor, tá bom? Agora, quando nós temos o expoente racional. E aí, o que é isso? Quando eu tenho uma raiz ou quando o meu expoente é uma fração. Seria isso aqui, ó. Quando ele é uma fração, eu vou transformar ele em raiz. Então, seria, ó, o valor de cima seria a potência da base do meu número e o n seria o índice da minha raiz. A mesma coisa aqui, só que nesse caso, o 1 ele representa o 1 que não aparece em cima do A, e o n seria o nosso índice da raiz. E quando for negativo, ele vai se tornar uma fração. Vamos ver isso na prática, nos exercícios, que aí fica mais fácil. Então, ó, no primeiro exemplo, 64 elevado a 2/3. Então, ficaria assim, ó. Uma raiz cúbica, lembrando sempre que a parte de baixo é o índice da raiz, de 64 ao quadrado. Aí, o 64, a gente pode resolver 64 ao quadrado, que dá 4.096. Aí, nós vamos pegar esse 4.096 e fatorar. Então, ele seria assim, ó, 2 à terceira, vezes 2 à terceira, vezes 2 à terceira, vezes 2 à terceira. Fatorado isso, como a raiz é cúbica, eu posso cancelar todos os cubos com as potências. Aliás, o cubo da raiz com o cubo das potências. E aí ficaria só a base, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Outro caso, 729 elevado a menos 2 sobre 3. Invertendo, primeiro a gente vai inverter porque ele é negativo, então ele vai ficar 1 sobre 729, e aí a raiz, né, raiz cúbica de 729 ao quadrado. Ao invés de eu fazer o 729 ao quadrado, tem uma outra opção, que é transformar o 729 em 9 à terceira. E aí vocês podem cancelar o 3 aqui com o 3 à potência. Então ficou 9 ao quadrado embaixo. Aí 1 sobre 9 ao quadrado está 1 sobre 81. Uma sugestão é que vocês, para vocês conseguirem lembrar essas potências de bate-pronto, assim, vocês fazerem como se fosse uma tabuadinha de potências, que aí vocês podem usar para consultar em momentos necessários aí, tá bom? Ou façam pelo processo de fatoração, tá bom? E esse aqui, ó, 243 elevado a 0,4. Então, primeiro, vamos transformar o 0,4 em potência, que é 2 sobre 5. Potência não, em fração, que é 2 sobre 5. Aí nós vamos pegar o 243 e transformar ele em raiz. Então, vai ficar uma raiz quinta de 243 ao quadrado. O 243, ele é a mesma coisa que 3 à quinta. E aí nós podemos cancelar
esse com esse. Então ficou 3 ao quadrado, que é 9. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa questão de potências. Qualquer dúvida é só deixar no chat ou entrar em contato comigo. Até mais!